hoje a gente vai conversar sobre mãe helicóptero. Mãe helicóptero, pai helicóptero. O que mãe helicóptero, pai helicóptero pode acabar fazendo com que os filhos tenham comportamentos inadequados, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês já ouviram, até eu coloquei lá no Instagram uma pesquisa, no Instagram não, desculpa, no Telegram, coloquei lá uma pesquisa para saber se você já ouviu falar em mães e pais helicópteros. Se você nunca ouviu falar em mãe e pai helicóptero. Então vamos começar o nosso bate-papo? Já ouviu essa expressão de mãe helicóptero, pai helicóptero? Se você já ouviu, coloca aqui para mim, já ouvi, eu sei do que se trata. Ou já ouvi, mas não sei do que se trata. Ou Lisa, pelo amor de Deus, que expressão que é essa? Nunca ouvi falar. Então coloca aqui para mim, quero saber se você já ouviu essa expressão de mãe helicóptero, tá? Pais helicópteros também tem mães e pais. E se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, eu sou Lisa Cunha, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique, e eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas, sem precisar gritar ou surtar. E olha, não é aquela obediência de soldado, não, onde a gente manda, a gente ameaça, a gente pune, a gente faz a criança obedecer por medo. Longe disso daí. Não é essa obediência que eu falo, não. A obediência que eu falo é da criança obedecer a gente porque ela é tratada com respeito, porque ela admira a gente e por admirar, ela se sentir pertencida, ela sabe que o que a gente quer é o melhor para ela e ela nos obedece por admiração. É essa a obediência que eu abordo, que eu falo e que eu ajudo as mães, né? Assim como a Bruna, a Letícia, que são mamãe uau aqui do programa, né? E já conseguiram chegar aí nessa fase de ter as crianças obedecendo por admiração. Certo, Bruninha? Certo, Letícia? Né? Então vamos lá para a gente poder começar o nosso bate-papo. E olha, nós, mães e pais, né? A gente vai falar, eu não vi ainda nenhum papai chegando aqui, mas a gente vai conversar que nós, mães, a gente sempre está ali educando nossos filhos, cuidando deles, protegendo eles, porque essa é a nossa missão, né? E nós somos sim responsáveis pelas crianças, nós temos que protegê-las, nós temos que cuidar. Inclusive, gente, abrindo um parênteses aqui, hoje ao meio-dia eu vou colocar um post sobre essa situação, né, que a gente viu, que a gente acompanhou aí nos últimos dias, daquela menina, aquela criança de apenas 10 aninhos, que foi estuprada pelo tio desde os 4 anos, desde os 6 anos de idade, dos 6 aos 10 anos, né? E ontem aconteceu o aborto que foi legalizado pela justiça, né? Aconteceu em Pernambuco. Infelizmente, era para ter sido tudo sem essa divulgação de imprensa, de mídia, porque tem a criança de 10 anos que está passando por essa situação, né? Mas veio a público essa situação. E eu fiz um texto sobre isso daí, né? Então, meio-dia eu vou colocar, eu vou publicar. Gostaria que vocês lessem e refletissem e deixassem ali também o ponto de vista, né? De Oliveira, esse sentimento que você colocou aí, né, com essa carinha, representa, tá? A dor que tem aqui dentro, o sentimento que tem, não só dentro de mim, eu acredito que dentro de todas nós que somos mães e queremos o melhor para os nossos filhos, né? Quando a gente vê uma situação como essa, não tem como a gente não ficar indignada, né? Eu arrei aí também colocando. Então, confesso que desde que eu tomei conhecimento dessa situação, eu também, né? Tem uma dorzinha aqui dentro. E olha, o que dói mais ainda é que não é só essa a única criança, né? Não é só essa única criança. Nesse exato momento, tem muitas crianças passando por uma situação dessa, muitas crianças. Na cidade que a gente mora, no nosso estado, no nosso país, no planeta, no mundo inteiro, tem muitas crianças passando por essa situação. Então é um sentimento assim de impotência que dá, né, quando a gente vê uma situação dessa aí. Então abri um parênteses e peço para vocês depois darem uma olhada, darem uma lida,
dar o comentário, deixar o comentário de vocês, a gente cresce, né? Quando a gente para, a gente lê algumas coisas, a gente reflete. Então, eu convido vocês a meio-dia darem uma olhadinha lá no post, no texto que eu escrevi. E eu queria ter escrito muito mais, gente, porque eu queria colocar tudo para fora aquilo que fica aqui dentro, né? Quando a gente vê uma situação dessa. Mas eu deixei o meu ponto de vista lá sobre essa história, né? Sobre a história, a questão do aborto, sobre a questão do abuso, longe de julgar qualquer pessoa, né? A intenção do post não é fazer julgamento, mas é fazer uma reflexão para a gente, para a sociedade. E por isso que é o nosso papel, sim, a gente cuidar dos filhos, a gente proteger os filhos, a gente tem que cuidar. E pela nossa lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são responsáveis até a criança, né, o adolescente completar 18 anos. Esse sim é o nosso papel, da gente zelar por eles. Mas acontece, vamos entrar no nosso tema aqui, que às vezes a gente concentra um cuidado excessivo em cima das crianças. Às vezes, a gente, na preocupação de fazer o melhor para eles, de cuidar da melhor forma, a gente erra na dosagem, porque tudo tem que ter a dose certa, né? Tudo tem que ter a dose certa. Por exemplo, você não vai deixar uma criança de 1 ano e meio atravessar uma rua sozinho. Você tem que cuidar dessa criança, você tem que, né, zelar pela vida dessa criança. Você vai cuidar, você vai pegar na mão, você vai pegar no colo e você vai atravessar essa criança na rua. Agora, você não vai fazer com que uma criança de 8 anos te dê a mão para atravessar a rua. Aí já é outra coisa, já é um excesso de cuidados. Você está impedindo a criança de desenvolver o quê? A sua autonomia, dela aprender a se virar, dela crescer. E daí você está lá fazendo com que ela ainda dê as mãos para atravessar a rua aos 8 anos de idade. Então, olha, a gente parte de um momento na fase da criança aonde a gente precisa sim pegar na mão dela, pegar ela no colo e atravessar ela com segurança, e a gente vai para um momento onde de 8 anos ela já não precise mais disso, né? Se você já orientou, se você ensinou, se você vê que ela tem condição de já olhar para os dois lados, de entender o momento de atravessar a rua, você não precisa mais pegar na mão dessa criança. E a gente tem que saber o momento certo de fazer essa transição, né, de saber soltar a criança, de deixar os seus cuidados e você começar a dar autonomia para ela. E aí tem mães e pais que não percebem que chegou o momento de fazer essa transição, de deixar a criança viver a vida dela, assumir as responsabilidades dela. Claro, a gente sempre cuidando, não é largar e abandonar os filhos, né? Mas é incentivar, encorajar a criança. E aí a gente acaba, às vezes, ali fazendo o quê? Exercendo a superproteção. E a gente daí assume todas as responsabilidades. Responsabilidades que a criança tinha que ter, responsabilidades que é dela. E aí a gente assume para nós essa responsabilidade. Então, por exemplo, vamos lá. Conta aí para mim, eu vou falar alguma situação e você vai contando. Se você conhece alguém que é desse jeito, tá? Não precisa colocar nomes, nada, mas coloca eu conheço, eu já vi, né? Ou eu mesma já fiz alguma coisa parecida. Então vamos lá. É importante a gente pensar que, de novo, nós sim temos que cuidar dos filhos, nós temos que cuidar, que zelar. O que não dá é o zelo em excesso. E às vezes a gente não percebe que a gente está cometendo excessos aí no cuidado com as crianças. Então, por exemplo, uma mãe que só deixa a criança brincar num parquinho se tiver tapete de borracha embaixo, se os canos estiverem todos ali com proteção, né? Então você vai, aquela mãe que vai, que olha primeiro, se a criança, se não tiver o piso emborrachado, se não tiver a proteção na lateral, de jeito nenhum, nem pensar que a criança vai brincar nesse lugar, né? Então, isso é um tipo de zelo em excesso. Claro que criança faz parte, pode cair, pode se machucar, pode bater a cabeça, mas se não é nada grave, né? O que que tem? A gente andar de bicicleta, cair, ralar o joelho, não é verdade? Então, esse excesso de cuidado que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa, por exemplo, imagina que a sua filha chegou da escola, né? Vamos supor aí, a filha de 5 anos, chegou da escola e comentou com você que a amiguinha dela chamou ela de um nome que ela não gostou. E a primeira atitude que você faz é o quê? É pegar o telefone, mandar um WhatsApp para a mãe da criança ou ligar para a criança. Isso é o quê? É uma mãe helicóptero.
Mãe helicóptero que fica ali em cima, que fica rondando. Por isso a expressão helicóptero, sabe? Que tá ali em cima, ó, tá cuidando, tá observando, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que cuidar de tudo. Aconteceu isso, eu já tenho que correr lá e tenho que resolver pela criança. Então, ó, a de Oliveira disse que já foi muito assim. Obrigada por compartilhar, viu? Obrigada por compartilhar com a gente. Eu acredito que todas nós, em algum momento, a gente já foi, a gente já teve alguma atitude ali que fez essa superproteção. A gente tem que cuidar para que não seja sempre, em todos os momentos, que não seja diário, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Os problemas da mãe ali, helicóptero, tá bom? Ó, hoje ele com 8 anos já sou mais tranquila, ótimo, já, né, já foi soltando, que bom. Então, outra coisa também, aquela mãe que a criança tá ali com a atividade da escola para fazer, a mãe pensa, poxa, é tão novinho, tão pequenininho, para que ficar fazendo atividade? Né? Tem que brincar, vou deixar fazer o que quer. E a criança vai brincar e a mãe faz o quê? Vai lá e faz atividade para a criança. Né? Pega ele a atividade, vai fazer o desenho, vai escrever para a criança, vai fazer atividade, porque coitadinha, é tão pequenininho ainda, né? Para que ficar aqui fazendo atividade, tarefa, vai brincar. Então, isso é uma mãe helicóptero, que assume a responsabilidade da criança para ela, né? Fica com dó, fica com peninha da criança, e aí a mãe pega e faz, e assume uma responsabilidade que não é dela, essa responsabilidade é da criança. Então, aí está uma atitude de uma mãe helicóptero também. Bruninha, depois eu vou ler aqui, tá? O que você colocou aqui no YouTube, tá bom? Obrigada pelo teu retorno, querida. Outra coisa também, quer ver uma mãe helicóptero? A criança também tem 8 anos e a mãe ainda não tirou as rodinhas da bicicleta da criança. Porque e se ela cai? E se ela rala o joelho? Não pode. Vai ficar com rodinha ali na bicicleta. Então também é uma atitude do quê? De super proteção. Simone, lindona, bom dia, tudo bom? Tô vendo que vocês estão chegando aqui, tá bom? A gente está falando aqui sobre mãe helicóptero, as atitudes dela, o que que faz, daqui a pouquinho eu vou falar das consequências para a vida da criança, tá? Outra coisa também, aquela mãe que tem criança pequenininha, com 1 aninho, 2 aninhos, e tá morrendo de dor nas costas. Por quê? Porque tá ali, ó, agachado o tempo todo atrás da criança, né? E puxa para cá e coloca para lá e ergue, abaixa e tira a criança de um lugar e coloca a criança no outro. É aquela mãe que tá ali em cima, é a mãe helicóptero, tá rondando a criança, tá ali em cima, né? Controlando ela. Isso pode, isso não pode, agora sim, agora não. Então, tá com muita dor nas costas aí, tem criança pequenininha de 1, 2 aninhos, será que não é esse o motivo, né, dessa dor nas costas? A gente precisa parar e pensar um pouquinho. E olha, e aquela mãe que sente uma palpitação só de pensar da criança fazer a noite do pijama na escola. Aquela palpitação só de pensar da criança ir brincar na casa do amiguinho, e brincar na casa do priminho, da priminha. Então, é um excesso de cuidado. Claro, eu falo de novo, a gente tem sempre sim que cuidar das crianças, saber onde ela vai, se o lugar é seguro, conhecer as pessoas. A gente tem que ter essa preocupação com toda certeza do universo. O que não dá é essa proteção exagerada sem motivos para ter ela, tá bom? É isso que a gente tem que cuidar. Agora imagina só, criança preparando o jantar, criança ajudando a mãe na cozinha, preparando o almoço, preparando o jantar, fazendo um bolinho, nem pensar, né? Faca é perigoso. Cozinha não é lugar de criança, não, na minha cozinha quem entra sou só eu, os filhos não entram. Então, olha só, isso daí é um sinal de mãe helicóptero, né? Mãe helicóptero que já tem um pavor só de pensar em alguma coisa, tá? A Kelly, eu não ligo da casa dos primos, mas amiguinhos eu infarto. Kelly, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui em casa vem mais as amiguinhas da minha filha brincar aqui, tá? As amiguinhas vêm muito brincar aqui em casa com ela, quer dizer, quando não, a gente não estava nessa época da pandemia, né? Vinha muito mais. Aí teve o dia que uma amiguinha chamou ela para ir na casa dela. E, claro, faz parte, né? A amiga já veio tanto aqui em casa, tanto, e conheço a mãe, conheço o pai, conheço a família, conheço a avó da criança que trabalhou comigo há muitos anos na escola.
Então, conheço bem a família. Então, mas eu confesso para você que doeu aqui um pouquinho, sabe? Mas eu tive que deixar, eu tive que permitir. Foi importante para minha filha. Foi importante ver ela sozinha, né, na casa dos outros, ver como que ela ia se comportar, como ela ia se sentir. E foi muito bom. Foi uma experiência que depois que eu busquei, a gente veio conversando no carro. Foi uma experiência que foi muito importante para o crescimento dela, sabe? Então, isso que eu falo. Se a gente conhece o ambiente, conhece o lugar, conhece as pessoas, eu estava segura que ela não iria estar correndo nenhum risco lá. Mas a questão é pela gente mesmo, e a gente não queria ficar longe, a gente queria ficar juntinho, ficar perto, saber que tá tudo bem. Então, a gente precisa enfrentar, sabe? Com segurança sempre, né? Com muita segurança, tá? Olha outra coisa só que às vezes as mães helicópteros fazem e nem se dão conta. Imagina você conversando com a professora do teu filho, da tua filha e a criança ali juntinho ouvindo. Aí a professora vira e faz uma pergunta para a criança. O que a mãe helicóptero faz? Pula na frente e responde pelo filho. Tá conversando com os parentes, algum parente ali, tio, tia, conversa com a criança, faz uma pergunta. O que a mãe helicóptero faz? Responde pela criança. Então, sem pensar, mas é o intuito de querer proteger, de já responder, inclusive, por ela. Então, a gente nem se dá conta, a gente não percebe e a gente acaba fazendo uma coisa dessas aí, né? Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho, até que ponto que a gente tem que estar, sim, protegendo a criança, e até que ponto já começa a ser uma superproteção. Porque nós não vamos estar a vida inteira ali do lado dos filhos. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Né? Vocês já sabem que eu trabalhei 20 anos em colégio, 10 anos como professora e 10 na direção. E às vezes a gente comentava, sabe, lá, a gente via tanta superproteção, mas tinha mãe helicóptero assim ao extremo, que a gente ficava imaginando a mãe levando o filho no primeiro dia de aula na faculdade. A gente ficava imaginando a primeira nota baixa do filho na faculdade, a mãe indo lá tirar a satisfação com o professor da faculdade. Sabe por quê? Porque as mães faziam isso com os filhos no ensino médio, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. Os rapazes já, 16, 17 anos, 18 anos. E a mãe indo lá tirar a satisfação e brigar com a professora porque o bebezinho dela tirou nota baixa. E isso é o quê? É mãe helicóptero. E a gente já vai ver o porquê que as mães fazem isso, por que as mães agem desse jeito, né? A gente já vai conversar um pouquinho, mas olha, eu sempre falo assim, jamais no sentido de julgar, jamais no sentido de julgar. Eu sou mãe, eu sei que se puder eu tô ali em cima o tempo todo, mas a gente tem que se policiar um pouquinho pelo bem dos nossos filhos, não é julgar, mas a gente parar um pouquinho e pensar, opa, aonde que eu preciso dar uma melhorada aí, né? Como que eu posso ser uma melhor mãe para os filhos? Onde eu posso tirar um pouquinho o foco de mim, porque mãe helicóptero tem o foco nela, né? Ela que quer estar bem, ela que quer estar segura, ela que quer ter certeza que o filho está bem, e a gente colocar o foco no filho, na criança, ajudar a criança a se desenvolver, ajudar a criança a ser melhor, ajudar a criança a ter autonomia, a ela resolver os problemas dela. Eu já contei para vocês aqui em algumas lives que ano passado a minha filha chegou triste, lá falando da escolinha, que tinha um bonequinho lá na escola, o tal do Blue, que a professora falou que criança que fosse comportada iria levar o Blue para casa. A prof fez isso daí para aquelas crianças, né, mais agitadas poderem se acalmar, que daí elas levariam o Blue para casa. E a minha filha ficou triste, ela falava assim, mãe, eu sempre sou comportada, eu sempre tô quieta, eu nunca trago o Blue para casa, eu tô muito triste com isso. E ela tinha razão no ponto de vista dela, porque aqueles que bagunçavam e ficavam quietos levavam o Blue para casa, mas aqueles que sempre eram quietos não levavam, então ela não entendia isso daí, né? E ela queria trazer. O que eu fiz? Filha, então você vai chamar a professora, você vai conversar com ela, você vai explicar que você está triste, você vai falar o que você pensa, igual você falou para a mamãe. Você fala para a prof. Depois você me conta como foi. Eu tenho certeza que você vai ser vitoriosa. E ela foi, conversou. Ela voltou, ela não me falou nada. Eu deixei.
Mas no dia de reunião de pais, a professora me contou que ela foi lá, que ela perguntou, que ela quis saber o porquê, que ela colocou que ela estava triste, e a prof combinou que já chegaria um feriado, que aí ia ter mais dias, que ela ia poder ficar com o Blue em casa. E assim combinado, a professora fez. Então eu incentivei. Agora, é claro que a minha vontade foi de pegar o telefone e de conversar com a prof. Não de brigar, mas de colocar para ela a situação. Claro que eu tive vontade de escrever um bilhetinho ali na agenda para a professora, conversar com ela. Mas eu primeiro pensei, vou tentar ela resolver, porque vai ser bom para ela. Ela vai se sentir bem, sabendo que ela conseguiu resolver esse problema. Então, a gente tem que estar ali, ó, incentivando, encorajando as crianças a enfrentar as situações. Depois teve uma outra situação na escola, mas aí foi uma coisa um pouquinho diferente. Que aí eu fui lá com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração pela professora, nós conversamos e a gente conseguiu, né, resolver uma situaçãozinha que pra gente é simples, mas a gente sabe que às vezes pra criança é difícil de lidar. Então a gente tem que saber isso daí, a hora que dá pra gente encorajar a criança dela aí, a hora que a gente tem que entrar em cena, a gente entra. Não dá para tudo deixar a criança resolver sozinha e não dá para a gente assumir tudo. Então, isso daí que a gente precisa ficar atenta ali. E olha, por que que as mães agem dessa forma? As mães helicóptero agem dessa forma? Vamos lá, vamos entender um pouquinho então. Primeiro, as mães querem evitar que a criança tenha alguns sentimentos ou que ela passe por algumas frustrações. A mãe quer evitar que a criança se frustre, que seja infeliz, que, né, tenha que lutar com alguma coisa, enfrentar algum problema. Então, isso daí pode ser um dos motivos que leva a gente a querer superproteger a criança, né? Outra coisa também, a gente não quer que as crianças ficam magoadas, ficam chateadas. E olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, é muito importante que eu vou falar. A gente precisa permitir as crianças a terem os sentimentos. É no sofrimento que a gente cresce. Eu coloquei até um post lá no Instagram, aonde eu coloco assim: a gente não pode causar o sofrimento nos nossos filhos. Causar não. Bater, puxar a orelha, falar palavras que machucam, pôr de castigo, isso a gente não pode fazer. Mas a gente pode sim permitir que a criança sofra quando ela tem algum sentimento. Essa é a grande diferença. E mães helicópteros não querem que os filhos sofram, porque qual mãe que vai olhar e vai ficar feliz de ver a criança sofrendo? Ela vai estar sofrendo, chorando, frustrada, a gente vai falar, graças a Deus, que bom, que ótimo que a criança está chorando, está frustrada. É meio irracional isso. E é por conta disso que as mães agem dessa forma, né? Super compensação. Às vezes, as mães, no passado, não se sentiram amadas, foram negligenciadas, foram ignoradas dos seus próprios sentimentos, não se sentiam pertencidas. E aí, hoje, quer evitar esses sentimentos nos filhos, quer evitar que a criança passe pelo que você passou. E aí, o que a gente faz? A gente está ali em cima da criança, querendo evitar esses sofrimentos, esses momentos que são importantes para a criança crescer e para ela se desenvolver. E aí, o que acaba acontecendo com o comportamento das crianças? Agora a gente vai começar a conversar. O que pode acontecer com as crianças, né? Então, primeiro, a criança, ela não vai confiar tanto nela, ela não vai desenvolver autoconfiança. Por quê? Porque sempre vai ter alguém para fazer por ela. E ela acaba achando que ela não é capaz, que ela sempre precisa de alguém para estar agindo por ela. E aí chega aquela pessoa depois, aquele adulto que não toma atitude, que não tem opinião própria, que quando precisa decidir fica ali perdido sem saber o que fazer. Se não tem alguém junto decidindo por ele ou por ela, não sabe fazer nada, tá? Por quê? Porque não aprendeu essa habilidade de vida, sempre tinha alguém fazendo por ele. Imagina a criança que sempre foi super protegida, quando se torna um adulto e tem que enfrentar alguma coisa. Por isso que a gente vê hoje muitos e muitos e muitos jovens que estudam em escola boa, faz uma excelente faculdade, vai para o mercado de trabalho, a primeira dificuldade, o que faz? Se perde, não sabe enfrentar o problema. Por que a gente vê tanta gente ansiosa por aí?
Fica ansioso, fica ansiosa, por quê? Porque não consegue lidar com a situação, com o dia a dia, resolver os problemas, se vê perdida, se vê sozinho no mundo, não desenvolveu essa habilidade, tá? Então a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão. A mãe que está ali sempre juntando a bagunça do filho, guardando os brinquedos da criança, fazendo por ela, a criança não aprende a enfrentar os pequenos probleminhas dela. Né? Se ela derrubou os brinquedos, se ela fez bagunça, ela é responsável por aquilo. Ela tem que ir lá, ela tem que juntar. Mas a mãe que às vezes super protege, não, deixa, tá cansadinho, a mamãe junta, a mamãe guarda, a mamãe corre lá e a mamãe guarda os brinquedos todos da criança. E não ensina para a criança o quê? A ela ter responsabilidade. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um aumento muito grande no nível de ansiedade, tá? Das crianças e depressão infantil. Tem um estudo da Universidade de Mary Washington que mostrou que o excesso de maternidade, o excesso de paternidade, essa superproteção está associado a níveis mais elevados de ansiedade e de depressão infantil. Tá? Então, é estudo, tá? Não sou eu que acordei hoje e resolvi trazer do nada, não. É pesquisa, é estudo que prova isso daí, tá bom? E a gente também tem que prestar atenção nessas habilidades de vida, né, que a gente quer para os nossos filhos. O que a gente espera para as nossas crianças lá na frente? O que a gente quer para o futuro das crianças? E o que a gente está fazendo hoje para essas crianças terem esse futuro que a gente sonha? Às vezes a gente sonha coisas assim lindas para os filhos, maravilhosas para os filhos. Que bom se todos chegassem lá e alcançassem. Mas, por outro lado, o que a gente faz é tudo o contrário para ajudar essa criança a ser esse adulto que eu sonhei, que eu idealizei. A gente pensa, sonha coisas maravilhosas. Sempre que as mães entram no curso, no programa, a gente conversa sobre isso, sonhos que tem para os filhos, a gente imagina lá na frente. E aí depois, ao longo ali do programa, a gente para, a gente vê que a gente faz tudo errado. A gente sonha uma coisa, mas a gente quer outra. A gente quer colher do pé maçãs lindas, maravilhosas, saborosas, mas a gente planta o quê? Um pé de limão. E aí que eu falo sempre, pé de limão não dá maçã, né? Então isso que a gente tem que pensar um pouquinho aí, combinado? E olha, é claro que eu falo sempre, sem julgar. Aqui é um lugar de mães normais. A gente comete as mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, a gente não é perfeita, tá longe aqui de ser alguém perfeito, tá longe, tá longe. Se tem alguma mãe que é perfeita, que tá no lugar errado. Aqui não tem mãe perfeita, né? Mas tem mães que o quê? Que querem ser melhores. Tem mães que procuram ser um pouquinho melhor a cada dia, para ela aprender, para ela poder se realizar na maternidade, para ela ter consciência de que o que ela está fazendo é de verdade o melhor para o seu filho, o melhor para a sua criança. E as mães que agem dessa forma não têm consciência. Primeiro, muitas não sabiam nem esse termo, né, de mãe helicóptero aí. Muitos nem sabiam o que era mãe helicóptero. E a live aqui hoje foi para mostrar isso, para deixar vocês conscientes dessa situação que existe, porque muitas mães agem assim, mas nem para pensar no porquê que ela está agindo assim, nos motivos que tem por trás dela agir assim e nas consequências ali para a criança, né? As mães pensam que estão fazendo com certeza o melhor pelos seus filhos, mas a gente precisa parar um pouquinho e pensar que dá sim para a gente fazer coisas com resultados, ser uma boa mãe, fazer o melhor para o nosso filho, com resultados que vão ser com certeza mais assertivos lá para o futuro da criança, né? A Bruninha colocou aqui no YouTube, estou com muito menos excesso depois do maravilhoso curso da Lisa. Hoje melhor que ontem, hashtag hoje melhor que ontem. Nossa hashtag, né, Bruna? Obrigada. Mas a minha sogra ainda é excessiva, minhas filhas até se irritam. Pois é, então é o que eu falo, ó, da criança
obedecer quem ela admira. As pessoas que entendem a criança e faz o melhor para ela, a criança entende, ela vai admirar. Por isso que às vezes a criança, ela entende um e obedece alguém ali da família e ela não obedece o outro, porque com certeza esse outro não conseguiu ainda extrair o melhor da criança, né? É essa obediência que eu falo, por admiração, não porque a criança está sendo ameaçada, está com medo de ser punida, porque a gente quer que ela faça o que a gente quer que ela faça naquele momento ali, na hora. Então, obrigada, viu, Bruninha, pelo teu retorno. Lindona. Deixa eu ver aqui que teve alguns comentários. Janinha, mãe helicóptero é mãe que super protege os filhos, tá? Não que protege, protege o nosso papel de mãe. Nosso papel é estar ali, é proteger as crianças. Super proteger é outra coisa. É aquela atitude de mãe que impede a criança dela ter a autonomia dela se desenvolver, dela ter algumas habilidades para a vida, habilidade de fazer escolha, de ter opinião própria, tá? De ser responsável pelas suas atitudes, de saber que tem as suas obrigações. Então, isso daí que a gente abordou aqui e a live vai ficar depois salva aqui no IGTV. Combinado? Deixa eu ver aqui comentário. Dianinha, nossa, eu chorei muito, muito pelo meu pai. Hoje falo que não vou deixar meu filho chorar por mim. E meu filho já sabe esse meu ponto fraco. Obrigada por comentar com a gente, tá? Eu entendo muito, muito você, viu, Dianinha? Entendo demais você. A gente só tem que cuidar para que as nossas marcas do passado não afetam a educação de forma negativa, tá? Lindo você colocar aí que você não quer que seu filho chore por você, né? Que ele não sofra por você. Lindo isso. Mas a gente tem que saber o ponto de equilíbrio. Acertar o ponto de equilíbrio, isso daí é a chave da virada, tá? Porque às vezes a gente carrega algumas coisas para trás, isso daí faz com que a gente sobrecarregue ainda mais a nossa missão. E maternidade é uma coisa linda, é uma coisa gostosa, é uma coisa fantástica, fantástica. É gostoso e é possível, sabe? Eu vejo quantas e quantas mães que entram no programa, que entram cansada, que entram esgotada, que já não sabe mais o que fazer com os filhos, que o relacionamento com o marido que não tá gostoso, com os filhos tá péssimo, mãe que trabalha fora e não tem nem prazer de voltar para casa. E aí entra no programa e redescobre uma outra realidade. E começa a ter prazer na maternidade, o relacionamento melhora, tem ânimo de voltar para casa, ela se encontra, sabe? Então, eu falo assim, na verdade, é um lindo processo de transformação, porque é lindo ser mãe, é lindo a gente educar, é lindo você se relacionar com o seu filho e ele te obedecer, ele te entender e vocês se darem bem. É lindo, mas ninguém ensina isso daí pra gente, tá? Então a gente tem que cuidar. Lindo que você colocou, só cuida a dosagem, a dose certa, tá bom? A Kelly, Liz, a agenda da escola do Danilo parecia uma bíblia no final do ano, de tanto bilhete. Pois que ele tem que entender o porquê, né, desse monte de bilhete, conversar com a escola, entender o porquê daquilo, às vezes também levar a tua sugestão, tua opinião para poder contribuir, às vezes a escola não está tendo o ponto de vista da mãe, mas eu acho assim, a gente tem sim, o que eu falo não é a gente se calar e aceitar tudo, sabe? Mas procurar conversar então a escola, você acha que está demais, que está exagerado, às vezes está mesmo, tá? E eu, como educadora, eu posso te falar, tem escola que perde a mão, ou às vezes cobra demais, exige demais, ou às vezes é muito superficial. A gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que pensar em todo mundo, toda a comunidade, e eu sempre fui de pensar mais na criança, porque ela é o ser mais indefeso da história. Então, se você, não sei hoje como que está, mas achou que tem alguma coisa que não tá legal, que para você tá chamando a atenção, vai na escola, converse, expõe a situação, converse com a professora, converse com a diretora, procura entender. Se está com alguma dificuldade de como ajudar a criança em casa, peça ajuda, pergunta como que você pode fazer, tá? O que não dá é assim, tá demais, tá exagerado, coitado do meu filho, eu faço por ele, tá? Isso não dá. Agora, tem todo o direito de ir, de conversar, de pedir ajuda, de explicar, de colocar o teu ponto de vista, com certeza, tá bom? A Simone, aqui em casa a autoridade maior sempre sou eu, o pai sempre passa a mão na cabeça, daí eu sou a bruxa má.
Olha, Simone, eu entendo você e a maioria dos casais, tá? Vão se encontrar nessa realidade sua. Sempre tem um que exige mais, sempre tem outro, eu falo assim, que, né, tem o bonzinho e tem o ruinzinho da história. O que precisa, o que é importante? Na frente da criança, os pais têm que ser cúmplices um do outro. A gente não pode desautorizar um e nem falar do outro na frente. Depois, longe da criança, aí sim, marido vem cá, esposa vem cá, vamos conversar sobre aquela situação, vamos, né, fazer um combinado por causa disso, disso, disso. Mas a criança, ela tem que entender que pai e mãe são cúmplices. Se o pai falou não, a mãe mantém o não. Se a mãe falou não, o pai mantém o não. E vocês têm que decidir juntos. Ou a criança perguntou alguma coisa para um: posso brincar na casa do Joãozinho amanhã? Né? Para a mãe ou para o pai? A mãe e o pai pode falar: olha, isso daí é decisão que o pai e a mãe a gente vai tomar juntos. Nós vamos conversar e o que a gente decidir a gente te fala depois. Talvez seja uma solução, né? Para quando assim há esse desequilíbrio aí. Então, combinar o pai e a mãe que os dois vão decidir juntos para a criança, pela criança. Tá? E daí conversa com a criança depois, explica que a decisão foi tomada em conjunto, porque se a criança percebe que um é mais mole que o outro, a criança pode começar a manipular, ela pode começar sempre pro lado de quem é bonzinho, então é bom ficar atento aí, tá? E fazer os combinados com o parceiro. Ah, agora eu entendi. Lisa, deixa eu te explicar. Eu fui chamada na escola por conta de tantos bilhetes da minha parte. Dire... é, Acho que diretora e coordenação conversaram comigo, porque eu era super protetora. Ah, agora eu entendi. Eu pensei que a escola que mandava muitos bilhetes para casa. Meu marido pega, eu não me apego direto. Ó, Kelly, então, onde a fumaça, né? Então a gente precisa cuidar. Começa a deixar, e eu vou te falar, eu sei como que é isso, tá? Como eu falei aqui na live, como diretora de escola, a gente via muitas mães helicóptero, muitas mães, muitas. E o sentimento da gente como escola, às vezes as mães pensam que a gente quer, como que eu posso dizer para você, que a gente é ruim, que a gente exige demais e que a gente não está entendendo o lado do filho ou da filha, né? Ou que alguma coisa está de errado. Mas o nosso sentimento é que a gente está olhando e a gente sabe, como educador, a gente sabe os problemas lá na frente para essa criança. E é por isso que às vezes a gente conversa, a gente tenta alertar, a gente tenta abrir o olho, né? Não vou falar, não tô falando no teu caso, mas eu tive casos ainda de mães que ficavam bravas por a gente tentar conversar e mostrar que tinha que ser diferente, daí fazia o quê? Tirava o filho e mudava de escola. Né? Eu trabalhava numa escola particular aqui da região. E daí as mães ficavam bravas, daí levavam para outro lugar. E se você olhasse no histórico da criança, você via que a criança não ficava muito tempo numa escola. Estava sempre mudando, sempre mudando. Cada tempo, cada ano numa escola. Por que isso daí acontece? Começa a chamar a atenção também. Né? Mães que colocam ali, ah, essa escola está errada, essa escola não entende, a professora só pega no pé do meu filho, vou mudar para outra escola. Ah, essa escola é ruim, né? Só pega no pé do meu filho, todo mundo briga com a criança, então eu vou tirar e vou colocar na outra escola. E daí ainda acontecia, isso daí era um perfil, era uma característica, claro, de crianças já maiores, né? Não sei a idade da sua criança, mas crianças ali maiores, acontece muito isso daí. Criança não para em nenhum lugar, porque a mãe tá ali, todo mundo tá errado, só o filho que tá certo. Então a gente tem que prestar atenção que a gente viu aqui na live, as consequências disso daí lá pra frente, tá? Deixa eu ver a Andressa aqui. Lisa, meu filho se comportou mal, porém não bati nele. Coloquei ele para se acalmar e depois conversei com ele. Falei que não iria dar carinho de noite, porque ele não ia fazer carinho de noite para ele dormir pelo que ele fez. Fiz certo? Ai, ai, ai. Dressa, vamos fazer o seguinte. Boa essa tua pergunta. Vou contar para vocês o seguinte. Estou com um projeto que eu vou começar a conversar com vocês ao vivo nas lives, para poder tirar as dúvidas, para poder ajudar. Combinado? Vou divulgar esse projeto, vou falar qual que é o dia da semana que vai acontecer, o bate-papo com a Lisa, vai ser o nome do projeto,
E aí vocês, para poderem conversar comigo, a hora que entrar na live, é só pedir a solicitação para poder participar por vídeo. E aí vocês vão poder tirar 2 dúvidas que vocês têm comigo, combinado? Eu acho que isso daí é um assunto muito importante para a gente poder conversar. Tem muitas mães que estão esperando aí a resposta. Então, eu vou te convidar, Andressa, fica ligadinha aqui nos stories, no feed, lá no grupo do Telegram. Quem não entrou ainda, entra, que eu comunico por lá. E aí eu vou te esperar, tá bom? Espero que você seja a primeira a participar desse projeto comigo. Entre essa semana e semana que vem eu já anuncio, a gente já vai colocar ele para rodar, para funcionar. E aí você vem para a gente poder conversar, porque é muito importante essa tua pergunta, tá? E eu tenho certeza que tem várias mães aqui na live que gostariam de saber a resposta dela. Então vamos fazer esse nosso combinado, tá bom? Ó, eu queria tirar o Danilo da escola. A coordenadora falou que só ia mudar o problema. 8 anos o Danilo tem. Então, tá vendo, ó? Nem sabia da tua história, né? Então, vamos pensar um pouquinho aí. Gente, então isso aí, vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente está sendo mãe helicóptero ou não. E quem ainda não entrou no canal do Telegram, clica aqui no link da bio, vai lá pro canal Telegram, Criança Obediente. Lá eu vou colocando todas as informações, principalmente desse projeto aí, pra gente fazer o Conversa com a Lisa, tá bom? Pergunta pra Lisa, conversa com a Lisa. Ainda eu tô aqui pensando qual que vai ser o nome do projeto, mas daí vou esperar vocês para poderem participar ao vivo aqui comigo. Chamo vocês na live e a gente bate um papo aqui ao vivo, combinado? Então, quem não entrou no canal do Telegram, aproveita, corre e entra lá para poder ficar sabendo. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até